Gênesis capítulo 14, verso 18. Eu vou estar usando a versão Almeida, revista e atualizada. Amém? Então diz assim, lá no verso 18 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 14. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E lá no verso 20, na segunda parte do verso 20, fala assim: e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então vamos repetir: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então agora nós vamos começar a nos aprofundar, né? Melquisedeque, puxa vida, nunca ouvi falar nesse nome, legal. Lá no Antigo Testamento fala de Melquisedeque, que ele trouxe pão e vinho. Por que eu estou falando isso? Pela importância desse pão e vinho, que é o nome do nosso discipulado, pão e vinho. Lá no livro de Hebreus, já no Novo Testamento, Melquisedeque, ele é tratado em detalhes, né? Ele é discutido em detalhes, em Hebreus, no livro de Hebreus. No capítulo 5, 6 e 7 de Hebreus, é mencionado essa relação desse sacerdócio de Melquisedeque com Jesus Cristo. Nossa, pastor, não estou entendendo nada. Não se preocupe, não precisa entender tudo nesse momento, amém? Só para você saber que Melquisedeque é uma citação, né? Ele é uma tipologia, ele faz parecer com algo que ainda iria existir. Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, ele aparece para Abrão. Abrão nem se chamava Abraão, se chamava Abrão ainda, né? Coisa antiga. E ele aparece para Abrão com pão e vinho. A gente vai ver a importância disso, né? E a importância dessa relação de Melquisedeque com Jesus. Puxa vida, mas quantos anos se passaram para chegar a Jesus? Pois é, e tinha uma relação muito íntima com Jesus. No livro de Hebreus, né? Lá no capítulo 5, verso 6, fala assim que tu és sacerdote para sempre, falando para Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. É muito interessante isso, né? Porque a ordem de sacerdócio, lá do Antigo Testamento, era uma ordem dos levitas, né? Sacerdote levítico. E Jesus, então, no novo sacerdócio, ele vai dizer, olha, o sacerdócio levítico encerrou aqui, agora é uma nova ordem, e é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele é segundo essa ordem, nós somos segundo essa ordem, né? Melquisedeque, ele aparece assim na Bíblia, nesse verso que nós lemos, em Gênesis 14, 18, ele aparece assim de repente, né? Ele não tem genealogia, ou seja, não fala ali do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, não fala da genealogia dele, não explica a origem de Melquisedeque, ou seja, é um sujeito misterioso, como Jesus, né? Jesus ele nasceu de uma mulher, nós sabemos disso, mas a origem dele é do céu, né? Jesus veio pelo poder do Espírito Santo. É uma outra coisa que a gente vai aprender mais para frente, né? E esse sacerdócio, então, de Melquisedeque, é o sacerdócio onde tipifica o sacerdócio superior, um sacerdócio de Jesus. E interessante, ele traz o quê? Pão e vinho. E Abraão, então, reconhece esse Melquisedeque como alguém superior a ele. E olha que interessante, Abraão, ele era o cara, porque ele foi escolhido dentre a família dele para pegar a mulher dele e ir para uma terra que o Senhor mostraria, né? Um certo dia Deus chegou para Abraão, falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para onde eu te mostrar. Olha que tremendo. E aí começou então o povo de Deus. Abraão e Sarai, né? Abrão e Sarai, era o nome deles naquela época, foram escolhidos por Deus para constituir um novo povo, o povo escolhido de Deus.
Por que Deus escolheu Abrão e Sarai? Eu não sei. Depois vocês perguntam para Deus, né? Por que Deus me escolheu? Não sei, eu achei legal, foi uma ótima escolha de Deus ter me escolhido, né? Assim como você também deve achar muito legal Deus ter escolhido você. Mas por que Deus escolheu? Porque você é mais bonito? Porque você é mais inteligente? Porque você... Não. Porque Deus quis. Ele é soberano, ponto final. Então, Abrão, que era um cara muito importante, ele se curvou até Melquisedeque. E Melquisedeque era um rei de Salém. Salém significa paz. Então, aí vem Jesus, o príncipe da paz. Posso ouvir um uau? Uau! É daí que vem essa ordem sacerdotal. E ele deu pão e vinho, ele trouxe pão e vinho. E Abrão, então, considerando que ele era maior, lhe deu todo o dízimo. Abrão estava voltando de uma batalha, estava com muita grana, muitas pertences, muitos despojos de guerra. E Abraão, então, deu o dízimo de tudo que ele tinha para esse Melquisedeque, porque o considerava superior a ele, Abrão. Amém? E foi pão e vinho. E o que é o pão e o vinho, né? O pão é um alimento sólido, né? O pão é algo forte, e naquela época era o principal alimento entre os israelitas, né? Na época que eles estavam no deserto, caiu o pão do céu, o maná. Então, realmente, pão simboliza um alimento forte. Então, o nosso discipulado precisa ser algo forte, precisa ser um alimento forte para nós. O pão é um alimento sólido, ele é necessário para fortalecer o corpo. E o vinho? O vinho ajuda a engolir o pão. Muitas vezes aqui na ceia do Senhor, eu dou uns pedaços grandes de pão para o pessoal que está ali no grupo de louvor, né? Para quem está perto de mim ali, e é proposital. É um pedaço grande de pão, a pessoa come aquilo ali seco. E é difícil engolir. Aí, logo em seguida, vem o vinho novo, né? Eu faço questão de dizer isso, vinho novo, chama mosto, está na Bíblia. Era esse o vinho que eles tomavam. Depois o vinho era fermentado, e aí tinha teor alcoólico, aí era outra coisa. Mas o vinho da ceia do Senhor é esse mosto, é o vinho novo. Nós aqui, graças a Deus, né, a gente escolhe o melhor suco de uva, que é o vinho novo, 100%, o suco integral, né, para servir na ceia. Então, quando vocês tomam aqui, vocês estão tomando o mosto, né? E esse mosto, ele ajuda a engolir aquele pão, ele nos dá alegria, né? E o pão, então, a palavra de Deus, ela desce suave. Então, pão é a palavra de Deus, que nos dá força, nos sustenta, e o vinho, esse vinho novo, o mosto, sem fermentação, é o louvor e a adoração que nós derramamos ao Senhor. Nos derramamos na presença do Senhor. Muito importante, nós precisamos manter um equilíbrio entre o pão e o vinho. Então, não só pão, palavra, senão nós nos tornamos um teólogo muito estudioso, mas sem a revelação. A revelação vem através do Espírito Santo. A revelação da Bíblia é aquilo que não necessariamente está escrito nas páginas da Bíblia. Por exemplo, caiu de novo. Preciso de água. A Bíblia, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que ela é escrita, uma página da Bíblia, ela é escrita de um lado e do outro lado. Um monte de letra. Agora, a revelação do Espírito Santo, ela está no meinho aqui. É a revelação que vem do Espírito Santo. Esse é o vinho novo. E o pão é o que está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Entenderam então por que chama pão e vinho? No primeiro capítulo, então, na primeira aula, no primeiro capítulo, nós vamos tratar do assunto bem-vindo ao reino. Bem-vindo ao reino. A família cristã.
Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, nós vamos estar explicando o que é esse bem-vindo ao reino. Você e eu somos bem-vindo ao reino, a família de Deus, a família cristã. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vamos prestar bastante atenção em cada detalhe aqui, olha, cada palavrinha. E assim, ou seja, portanto, se alguém, algum homem, alguma mulher, está em Cristo, é nova criatura. E continua aqui, olha, as coisas antigas, aquilo que você era, aquilo que você fazia, como você vivia, as coisas antigas já passaram, e essas coisas antigas se fizeram novas, eis que se fizeram novas. Então tudo aquilo do passado é passado, porque você está em Cristo. Esse é o bem-vindo que Paulo está dando para nós. Você que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, não pode mais parar por aí. Você precisa agora ingressar nessa família de Deus, no reino de Deus. Então, seja bem-vindo, porque você está em Cristo, você é uma nova criatura. Ou seja, nós vamos ver que você passa a ser filho e filha. Antes, você não era filho nem filha. Por mais bonzinho que você fosse, você era uma criatura. Muito importante para Deus, mas não filho, não filha. Agora, você está em Cristo, você é nova criatura, você é filho. As coisas antigas já passaram, porque essas coisas se fizeram novas. Então nós iniciamos uma nova vida quando nós recebemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Isso é estar em Cristo. Alguém tem dúvida até aqui? Não? Posso perguntar então? Amém. Nós nos tornamos filhos legítimos. E um filho legítimo, né? Por exemplo, eu sou um filho legítimo de Deus. Você também é? Amém. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, então você é filho. Então, quando nós somos filhos legítimos, quando nós nos tornamos filhos legítimos, nós passamos a ter privilégios e benefícios que as criaturas não têm. Isso é semelhante à vida civil, né? Aqueles que são filhos, que são registrados como filhos, eles têm direito absoluto de todos os privilégios dos pais. Todos os privilégios. Se o pai tem bens, ele é herdeiro, ele tem direito. Então é assim também no mundo espiritual. Nós recebemos Jesus, as coisas velhas se passaram e nós passamos a ter privilégios e benefícios de sermos filhos de Deus, né? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12. É interessante que vocês, né, comecem a folhear a Bíblia em casa, para vocês verem onde estão os livros, né? A Bíblia, você tem o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi escrito antes de Jesus nascer, e você tem o Novo Testamento, tudo aquilo que foi escrito depois da vinda de Jesus. Então é muito interessante você folhear para ir conhecendo os livros, né, da Bíblia. Isso é muito importante, né? Então lá no João, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 2, fala assim: mas a todos quantos o receberam, receberam quem? A Jesus. O Senhor Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no nome de Jesus, no seu nome. Então, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos nós aqui que cremos no nome de Jesus, nós recebemos esse poder de sermos filhos de Deus. Então nós precisamos ser realmente bem-vindos a essa família. Nós somos bem-vindos a essa família.
Então, como que fica essa nova família? Muita atenção, esse é um fundamento muito importante, né? A nova família, ela é composta de Deus Pai, Deus Filho, encarnado como homem, chamado Jesus, Deus Espírito Santo. Olha, já temos 3 pessoas nessa nova família. E tem uma quarta, os irmãos. Então essa é a família de Deus, esse é o reino. Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo e os irmãos, né? Davi, ele fala assim lá no Salmo 103, verso 8. Então é muito interessante, né? Nós estamos abrindo o Salmo 103, verso 8. Nós vamos ver que Deus Pai, né? Um desses membros dessa família, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. E agora, como você entrando nessa família, Ele passa a ser o seu papai. Você pode chamar Deus de papai. Às vezes é muito difícil chamar Deus de papai para quem não teve um papai, né? Para quem teve um carrasco em casa, um bebum, um estúpido, um ausente, ou um que eu nem sei o nome e nem apareceu na minha vida. Às vezes se torna um pouco mais difícil. Mas quando você vem para essa família de Deus, você tem o direito de chamar a Deus de papai. Ele é o seu papai, Ele é o meu papai. Muitos de nós cresceu ouvindo que Deus está te vigiando, Deus está vendo que você está fazendo coisa errada, Deus está olhando, Deus está vendo. Não é assim. Realmente Deus está vendo? Está. Para te proteger, para te ajudar, para te amparar, para te consolar, confortar, edificar. Para isso Deus está. Deus é o nosso papai. É aquele papai que realmente é papai, que é bom, que é carinhoso. Então esse é o nosso Deus. Em Salmo 103, verso 8, Davi escreve assim: o Senhor é misericordioso e compassivo. Coisa maravilhosa. Misericordioso é aquele que nos ama tanto, mas tanto, que Ele não traz para nós o castigo que nós merecemos. Isso é ser misericordioso. E Ele é compassivo. Ele espera você. Ele tem paciência por você, com você. Ele é compassivo. Ele é longâmine. Ele espera tudo o que precisa. E é demais, assaz benigno. Ele é bom demais. Esse é o Deus que nós servimos, que é o nosso papai. No verso 9, Davi escreve assim: Ele, esse Deus, Ele não repreende perpetuamente. Então Ele não repreende você para sempre, nem conserva para sempre a raiva ou a ira, né, que Ele está de você. Não é. No verso 10, não nos trata de acordo com os nossos pecados, segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados constantes. Então Ele não nos trata de acordo com o que nós realmente merecíamos, né? Pecadores, ingratos. E aí lá no verso 11, fala assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, ou seja, quanto o céu está distante da terra, assim é grande a misericórdia de Deus, a sua misericórdia para com os que o temem. Maravilhoso? Então essa é a misericórdia de Deus para aqueles que o temem, o amam, né? No verso 12, quanto dista o Oriente do Ocidente? Qual a distância do ponto mais extremo da terra, do Oriente, até o mais extremo do outro lado, do Ocidente? Essa distância. Assim, o nosso Deus afasta de nós as nossas transgressões, os nossos erros, os nossos pecados. Ele afasta de nós. Ele joga num lugar, quando a gente se arrepende, Ele joga num lugar chamado mar do esquecimento. Então isso é ser bem-vindo à família, ter um pai como esse, quem não quer? Né? No verso 13, como um pai se compadece de seus filhos. Um pai que é pai de verdade, ele se compadece dos filhos. Ele dá até o que ele não pode para o filho. O pai que é pai,
E Deus é Pai. Ele se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, o temem. Ele é um Pai amoroso. Esse nosso Deus, Ele está sempre do nosso lado, pronto para nos ajudar em qualquer situação. Então esse é a primeira pessoa dessa família, o Pai. Então nós, como somos filhos legítimos, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos ter conversa com Ele. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é buscá-lo, é contar para Ele todas as dificuldades que você tem, todos os problemas, e agradecer a Deus tudo aquilo que você tem recebido. Então nós precisamos fazer isso. Levar a Ele as nossas dificuldades e levar a Ele também o nosso agradecimento das coisas que Ele nos dá. Senão a gente deixa, de contar para Ele o que nós estamos precisando, ou a gente deixa de agradecer aquilo que Ele nos tem dado. E é interessante que a Bíblia diz, Jesus nos ensinou exatamente isso, que nessa grande família, Deus é o nosso Pai. Lá em Mateus capítulo 5, verso 45, Mateus 5, 45, Jesus fala assim: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Então Jesus deixa muito claro, para que vocês se tornem filhos de vosso Pai Celeste. Então Ele é nosso Pai, o mesmo que é o Pai de Jesus. E lá em Mateus capítulo 6, verso 6, maravilhoso também: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ore a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará. Então Jesus está deixando muito claro, Deus é Pai. E a segunda pessoa aqui dessa família, dessa nova família que nós somos bem-vindos, que é a aula de hoje, é Jesus. E quem é Jesus? O irmão mais velho. Ele é aquele, sabe aquele assim que põe a camisetinha assim? Irmão mais velho, Quem é o irmão mais velho aí, hoje em dia ganha uma camisetinha de irmão mais velho. Então ele fica todo, mitidão, porque é o irmão mais velho. Antigamente não tinha isso. Eu ia ter que pegar a camisa irmão mais novo, Eu sou o caçula de 9, Mas tem o irmão mais velho. Jesus é o irmão mais velho. Ele é o primeiro, o primogênito. Porém, Ele é mais do que um irmão mais velho. Ele é Deus. Jesus é Deus que se encarnou, é Deus feito homem. Mas Ele é Deus desde quando? Desde que Ele nasceu? De Maria? Não. Então Maria é mãe de Deus? Não. Maria é mãe de Jesus. Jesus. Agora Deus, Filho, já existia desde toda a eternidade. Desde que Deus é Deus, já existia o Deus Filho. Não existia o homem Jesus. Estão me entendendo? Maria, mãe de Deus. Não. Maria, mãe de Jesus. Aí está certo. Maria, que concebeu, ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, não conheceu o homem antes de se tornar grávida de Jesus. Essa Maria, ela é mãe de Jesus. Homem Jesus, que nem o homem Camilo, que nem o homem João, que nem o homem Eugênio. Nós não somos Deus. Mas aquele que se encarnou ali, para nascer Jesus, é Deus desde toda a eternidade. Vamos ver onde está isso? João capítulo 1, verso 1. Então João, Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, vai falar que Jesus era Deus desde sempre. Não como homem. Deus, Filho. Diz assim, olha, no princípio era o verbo é a palavra. Então no princípio era a palavra. No início era a palavra. E o verbo e a palavra estava com Deus. Onde? No princípio. Princípio de tudo. Muito antes de nascer o homem, Jesus, que Deus se encarnou naquele homem. Deus nasceu como homem. E o verbo era Deus. Então vou repetir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
esse é Deus Filho. Amém? Aí ele veio para a terra, se encarnou, né, se tornou homem, porque muito nos amou. Nós tínhamos um pecado que era imperdoável, impagável, a não ser com a nossa morte. Morte sanguentado, morte gastando todo o nosso sangue, porque o sangue é uma moeda no mundo espiritual. Então, para pagar aquele pecado, tinha que ser um homem, não um cabrito, uma ovelha, um boi. Tinha que ser um homem legítimo. Então, ele, Jesus, ele nos amou tanto, o Filho, nos amou tanto, que ele deixou o trono dele no céu, se fez homem como nós e deu a sua vida para pagar esses pecados. Lá em Filipenses, carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 6, diz assim: pois ele, falando aqui de Deus Filho, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então ele, filho de Deus, se tornou homem, e ele não se julgou ser igual a Deus. Ele sofreu o que nós sofremos, ele passou fome, passou sede, passou dores, ele cresceu, tudo como um de nós, um homem e uma mulher que existe aqui hoje. Foi exatamente isso. Ele não usou, usurpou, ele não usou daquilo que ele podia. Todos os milagres que Jesus fez, ele não fez como Deus. Ele fez como homem, com o Espírito Santo habitando nele, e ele ouvia a voz do Pai, e aí era feito o milagre. Olha que interessante, por isso que Jesus falou assim antes dele ir embora, que todos nós, todos aqueles que crescem nele, fariam exatamente as obras que ele fez e fariam ainda maiores. Como é isso? Porque não era pelo poder de homem que ele fazia. Ele fazia como homem, mas pelo poder do Espírito Santo que habitava nele, que habita em nós. Amém? Por enquanto, está muito confuso? Então, o fundamento que nós estamos vendo hoje é que nós pertencemos a uma família. Essa família tem um Deus que é Pai, tem um Deus que é o irmão mais velho, que é Jesus. Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou e voltou à presença de Deus, onde intercede por nós. Então, a gente vai aprender que Jesus morreu, foi sepultado, foi colocado num sepulcro, lá aqui hoje para nós é dentro de um caixão, foi enterrado, mas ele ressuscitou. E agora Jesus, como homem, mas que é Deus, ele está sentado no trono à direita do Pai. Isso é tremendo também. É maravilhoso isso para nós, homens, da raça humana, seres humanos, homens e mulheres. Saber que nós temos um representante igualzinho a nós, na sala do trono, no céu, como um homem sentado num trono. Meu Deus, isso é tremendo. É o nosso representante. Aliás, é o nosso único representante. É o nosso único intercessor. Somente a Ele é que nós precisamos falar, pedir, clamar, porque Ele pode. Ele está sentado no trono ao lado do Pai. Isso é maravilhoso, em Hebreus capítulo 7, verso 24, diz assim: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam. A quem se achega a Jesus pode ser salvo, vivendo sempre para interceder por eles. Então, agora o homem, Jesus, Deus, está no trono intercedendo por nós. E em João capítulo 1, verso 14,
fala aquilo que eu disse, que o Deus se tornou homem, né? E o Verbo se fez carne. Então a palavra de Deus, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, viveu aqui no mundo, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, o primeiro filho do Pai. Amém? E o Espírito Santo? O Espírito Santo, o Deus Consolador. Esse é o Espírito Santo. É Deus. Nós temos um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em terceiro lugar? Não. O Espírito Santo é mais fraquinho que Deus Pai? Não. Ele é Deus como o Filho e como o Pai. Ele tem uma função especial. Ele é uma pessoa diferente das demais. Ele é o Consolador. Ele é o companheiro. Ele é o amigo de todas as horas. Sabe quando você está sozinho? Você que aceitou Jesus, você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você está sozinho, em algum lugar, o Espírito Santo está com você, porque Ele está em você. Então Ele é o Consolador, Ele é o companheiro de todas as horas. Você pode estar fazendo o que for, algo certo ou algo errado, Ele está ali. Ele é o amigo de todas as horas. E Jesus? Jesus está agora no nosso meio? Sim, porque nós estamos reunidos como igreja. Jesus fala assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então Jesus está no meio de nós nesse momento. Mas o Espírito Santo está em nós. Olha, eu vou ter que pedir para vocês falarem um uau. Uau. É tremendo isso. Não tem assim muitas palavras, né? Então é uma expressão, né? É tremendo isso. Ele está em nós, né? Então, e é esse Espírito Santo que está em nós. Olha algo importantíssimo, um fundamento da nossa fé. É Ele, o Espírito Santo. Não é o pastor, não é a sua esposa, o seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho. Não, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler isso? João capítulo 16, verso 8. Então Jesus havia prometido que Ele iria, mas que Ele mandaria no lugar dele o Espírito Santo. E aí Jesus fala assim: e quando Ele vier, o Espírito Santo, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus explica: do pecado, né, é o agente de convicção, né? Ou seja, desperta em nós uma consciência do pecado. Então esse é o Espírito Santo, ele nos convence que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Vocês entenderam o que é pecado? Quem é que pode nos convencer que é pecado? Quem? O Espírito Santo. Porque muitas vezes nós fazíamos algumas coisas e nós não tínhamos ideia de que era pecado. Eu lembro de cada caso, não vou contar porque está sendo gravado, mas eu lembro de cada caso, de pessoas que me perguntavam: mas isso é pecado? É pecado, mas você tem que ser convencido de que é pecado. Então é o Espírito Santo que nos convence de que é pecado. É algo que desagrada ao Pai. É algo que nos afasta do Pai. É o pecado. Ah, mas todo mundo faz. Hã? Todo mundo. Exatamente. O mundo que não está no Senhor, que não é uma nova criatura, que não é filho, esse todo mundo faz. E é pecado. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele vem e nos convence do pecado, desperta. Ele é um agente de convicção, nos torna convicto, desperta a nossa consciência humana. E da justiça,
Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Da justiça. Ele convence a nós, o Espírito Santo convence a nós desse conceito de justiça, indicando que a verdadeira justiça está em Cristo. Muitas vezes a gente fala, mas isso não é justo. Não é justo para quem? Para os homens ou para Deus? Muitas vezes para os homens é até justo. Mas quem nos convence do que é justo ou não é o Espírito Santo, indicando que a verdadeira justiça está em Cristo. Esse cara merece ir para o inferno, e aí esse cara é salvo e vai para o céu. Oh, mas que justiça é essa? Essa é a justiça de Deus. É Ele que conhece. E é Ele que nos convence, o Espírito Santo que nos convence dessa justiça. Vocês estão entendendo até aqui? De verdade? Podem fazer perguntas dentro aqui do texto. E convence também a nós do juízo. O que é isso? Do pecado nós entendemos, da justiça nós entendemos e do juízo. Tem muitos que acreditam que todos serão salvos. Muitos dizem para nós que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não vai deixar que ninguém se perca. Não tem inferno, coisa nenhuma, isso é o que o mundo fala. Mas o Espírito Santo nos convence que haverá um dia de prestação de contas. Ele nos vai dar todas as chances, até o nosso último suspiro, o nosso último... Ele nos dá chance, mas existe um juízo. E quem nos convence disso é o Espírito Santo. Então vocês viram a importância do Espírito Santo nessa família de Deus? Ele realiza em nós, o Espírito Santo, o milagre da transformação. João capítulo 3, verso 3. João capítulo 3, verso 3. E a isto Jesus respondeu, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o Espírito Santo que nos convence a nascer de novo. Para nascer de novo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador e passar pelas águas do batismo. Aí nós nascemos de novo. Quem convence isso? O Espírito Santo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo, ele mora, ele habita verdadeiramente em nós, como eu falei, que confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Lá em João capítulo 14, verso 17, João 14, 17, fala assim, o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, que o mundo, todo mundo faz, o mundo faz, que o mundo não pode receber, porque não o vê, o mundo não consegue ver o Espírito Santo, nem o conhece, nós conhecemos o Espírito Santo. Jesus fala assim, vós, vocês, o conheceis. Por quê? Porque Ele habita em vocês, Ele mora em vocês e estará em vocês. Ele habita convosco e estará em vós. E Ele nos guia a toda a verdade. Esse Espírito Santo que habita em você, habita em mim, Ele nos leva para tudo aquilo que é verdade. Ele vai nos levando. É só a gente se entregar a Ele. Em João capítulo 16, verso 13, fala assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, então quando Ele vier, Ele já veio, foi quando Jesus foi, Ele veio. Quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Pastor, às vezes eu me preocupo, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é a verdade? Você é guiado pelo Espírito Santo. Você precisa se entregar ao Espírito Santo, verdadeiramente. Sua vida vai mudar. E Ele vai te guiar pelas veredas da justiça, pelo caminho certo. Porque é o Espírito Santo que nos guia. Porque não falará por si mesmo o Espírito Santo, mas Ele dirá tudo o que tiver ouvido, tudo que ouviu do Filho de Deus, e vos anunciará coisas que vão acontecer, coisas que ainda vão acontecer na sua vida, o Espírito Santo vai falar. E o Espírito Santo também confirma que nós somos filhos de Deus. Então Jesus confirma que nós somos filhos de Deus,
E o Espírito Santo também fala, você é filho de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 16, fala assim, né? Paulo escrevendo, Paulo o apóstolo, fala assim, o próprio Espírito, Espírito Santo, o próprio Espírito testifica, garante, com o nosso Espírito, o Espírito que existe em nós, que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Em Romanos também, no capítulo 8, no verso 26, o Espírito Santo nos ajuda. Então, nós vamos ter fraqueza, nós vamos cair, nós vamos passar por dificuldades, sim. Nós vamos ser tentados, sim. Mas Paulo fala assim em Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, né, da mesma forma, ele nos assiste, ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem como orar. Algumas pessoas falam, pastor, eu não sei orar. É verdade. Não sabemos nem como orar como convém, como deveria. Mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, de uma forma extraordinária, até com gemidos inexprimíveis, até com palavras que a gente não entende, quando nós estamos orando em língua, Ramanashei, Cantari Lamanassou, ou Xalamaná, Eitere Lamanassou, Cantari Lemanás. Quando nós estamos orando em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Onde está isso? Aqui em Romanos. Então ele nos ajuda nas fraquezas. Amém? Então